Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade à matéria de matemática, tá? Nós precisamos terminar a apostila número 1 do primeiro bimestre. Então a matéria que a gente ficou em aberto foi matemática, então nós vamos dar continuidade a esta matéria hoje. Provavelmente essa semana a gente vai ver esse conteúdo até lá para quinta-feira, tá? Então vamos lá. Então ontem nós fizemos o capítulo 5, que falava de simetria e giros e movimento de rotação e translação, né? Simetria são figuras com a mesma, são figuras perfeitas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Ou duas figuras exatamente iguais, têm a mesma simetria. Aí nós vimos também giros, giros horários e anti-horários, direita para esquerda, esquerda para direita. E depois nós vimos os movimentos de rotação e translação. Os movimentos de rotação são os movimentos que giram, e o de translação são horizontal e vertical, eles não fazem giro, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre, nós vamos para o capítulo 6, que fica na página 243, que fala sobre ampliação e redução de figuras. Então, prestem atenção para que vocês possam executar os exercícios, tá? Então, eu quero que vocês leiam este texto inicial que se encontra nessa página, que fala sobre o zoom da máquina fotográfica. Então, quando nós tiramos uma foto e damos o zoom, ele amplia ou ele diminui a imagem, tá? Então, aqui, ó, mostra algumas técnicas de ampliação. Esse aqui é o campo que amplia ou diminui a figura, tá? Então, ó, se a gente clicar aqui e arrastar, ele amplia ou diminui a figura, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Reduzir por aqui e aqui também, tá? Então, nós temos esse ângulo aqui que deixa a gente movimentar a figura, tá bom? Então, vamos para a página 244. Então, aqui na página 244, nós já vamos começar os exercícios. Então, atividade 1. Vamos usar, usar as malhas para redução e ampliação de figuras e analisar quando a forma da figura é alterada e quando não é. Então, nós temos aqui quatro figuras, desculpa. E temos 4 malhas, tá? Esses quadriculados chamam-se malhas. Nós vamos precisar trabalhar nessas malhas. Então, nós iremos reduzir e ampliar a figura número 1. Então, prestem atenção, pessoal. Considere a figura 1 e a malha na qual está desenhada. Copie esta figura nas outras 3 malhas. Então, nós temos mais 3 malhas. Nós vamos fazer a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Vocês só vão desenhar esta mesma figura nas malhas, tá? Estão indicadas. Então, nesta página é só para fazer o desenho. Então, presta atenção. Na hora que vocês forem desenhar, usem os quadradinhos para se orientar. Por exemplo, vamos fazer essa primeira figura aqui. Aqui na malha 1, nós usamos 1, 2, 3 quadrados. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Não vamos usar esse, ó, tá vendo que essa linha não foi usada, ó. Então, a gente vai inutilizar essa linha. Esta também não vamos usar, nem esta, nem esta. Então, nós vamos usar o centro da malha. 1, 2, 3, desenhou. Aí, depois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, desenhou. E a mesma coisa aqui em cima, tá? Façam isso nas 3 malhas que vocês têm, tá? Para construir a figura 2, 3 e 4. Muito fácil, né, pessoal? Página 244. E aí, nós vamos continuar seguindo. E aí, vocês vão responder as perguntas relacionadas a esse exercício. As perguntas são: letra A. Em qual das malhas a figura não se alterou? Em qual das malhas a figura ficou igual à número 1? Meça o lado dos quadradinhos dessa malha. Qual é a sua medida? Então, da malha que o desenho não se alterou, vocês vão medir o lado, vão pegar a régua. Não se esqueçam, essa aula vai precisar de régua.
e vão medir a malha, tá? Então, vocês vão lá na malha, nas malhas. Então, o desenho que ficou igual a esse, vocês vão medir o lado da malha, tá? E vão ver qual é a medida. Compare esta medida com o lado do quadradinho da figura 1. O que você pode concluir? Então, eu não sei qual é a malha, que vai ser igual a número 1. Então, você vai medir a figura número 1 e a outra figura que ficou igual. E vão registrar aqui nas respostas. E aí, nós vamos para o exercício número 2. Considere a malha 1, e a figura desenhada. Esta é a figura desenhada na malha 1. Vamos reduzir essa figura de forma que a medida do lado do quadrado, na nova malha, tenha a terça parte da medida do quadrado da malha 1. Então, para que possamos saber, nós vamos ter que medir a malha, pessoal. A malha tem que ser medida. Então, pessoal, vocês vão ter que medir o quadradinho da malha. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar novamente a régua. Estão vendo esse quadrado aqui? Vocês vão medir o tamanho dele. E aí, vão medir o tamanho deste e medir o tamanho deste. Eu quero a terça parte. Então, eu preciso saber o total deste quadrado para saber qual é a terça parte. Para fazer este cálculo, eu tenho que dividir por 3. Então, esse total dividido por 3, terça parte, tá? Então, primeiro eu vou medir o quadrado, aqui, ó, este quadradinho. Vou ver qual é a medida do lado dele, ó, aqui, ó, do lado. E aí, depois eu vou medir o lado da malha 2 e o lado da malha 3. E aí, eu vou descobrir em qual quadrado eu vou desenhar para reduzir esta figura da malha 1, tá? Eu vou desenhar na malha 2 ou eu vou desenhar na malha 3? Sabendo que eu quero a terça parte. Para saber a terça parte, dividido por 3. Então, esta medida é dividido por 3, tá? E aí, nós vamos responder as questões. A. Meça ao lado do quadradinho de cada malha. Qual delas você irá escolher? Qual das malhas vocês vão desenhar? Justifique a sua escolha. Por que vocês escolheram, por exemplo, a malha 3? Letra B. Reduza a figura na malha escolhida. Ela manteve a mesma forma? E aí vocês vão observar se ela manteve a mesma forma, só que no tamanho pequeno. Nós vamos reduzir esta figura, ok? Então, não se esqueça que tem que medir o lado do quadrado, tá? Não é a malha toda, é só esta parte deste quadrado aqui, ou deste quadrado aqui, que todos têm o mesmo tamanho, tá bom? Quadradinho da malha. E a mesma coisa vocês vão fazer com a malha 2 e a malha 3. Então, nós estamos na página 245 e vamos para a página 246. Então, prestem atenção. Número 3. Considere a malha 1, e a figura nela desenhada. Esta figura que é uma letra A, tá? Vamos ampliar esta figura de forma que a medida do lado do quadrado da nova malha tenha o dobro. Então, se é o dobro, é vezes 2, certo? Da medida do quadradinho da malha 1. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos aumentar a figura. Lá de cima, nós diminuímos, né? E nós reduzimos. E agora nós vamos ampliar. Então, eu tenho que ter o dobro. Então, eu vou medir aqui. Então, para ter o dobro do valor, eu preciso fazer vezes 2. Para eu saber vezes 2 que número, eu preciso medir a malha. Então, eu vou medir aqui, ó. Tá vendo? Esta parte aqui, ó, lateral, tá? E aí, eu vou ter um número. E aí, eu vou fazer esse número vezes 2. O resultado é a medida das malhas aqui, ó. Então, vocês vão fazer para saber em qual malha vocês vão utilizar, tá bom? Se é a malha 2 ou se é a malha 3. Nós vamos ampliar esse desenho, ó. Nós vamos ampliar a letra A, tá bom? Então, dobro vezes, tá? Letra A. O que você deve fazer para saber qual a malha escolher? Como que você vai saber que malha você vai escolher para desenhar? Letra B. Reproduza a figura na malha escolhida.
Ela manteve a mesma forma? Aí vocês vão responder, vão fazer na malha que vocês escolheram, tá? Tem o dobro da parte da malha 1, e vão responder se a figura manteve a mesma forma. Exercício 240, desculpa, página 246, tá? Seguindo em frente, pessoal, exercício 4. Também podemos fazer ampliação ou redução de figuras em outros tipos de malha. Considere a figura construída na malha triangular. Faça uma ampliação e uma redução da figura nas outras duas malhas. Olha só. Essa malha tem a forma de triângulo. Aquela malha tem a forma de quadrado. Então, nós podemos tanto usar a forma triangular como a forma de quadrados, certo? Vocês vão reduzir e ampliar esta figura nas malhas abaixo. Só isso, tá? Vocês vão usar a mesma técnica. Vão olhar os quadradinhos, contar, desenhar e pintar, ok? Super simples, tá? Página 247. E aí vamos para a página 248. Lá na página 248, figuras semelhantes, figuras que se parecem, né? As malhas são do mesmo tipo quando a diferença entre elas está apenas na medida dos quadradinhos ou dos triângulos que as compõem, tá? Então, vocês vão ler, desculpa, esse texto que fala sobre figuras semelhantes, para que possamos seguir para os exercícios, ok? Quando duas figuras são ampliadas ou reduzidas, mantendo a mesma forma, elas são chamadas de figuras semelhantes. Ó, nós temos duas figuras aqui. É a mesma figura, só que em tamanhos diferentes. Então, são figuras semelhantes. E aí, pessoal, nós vamos para os exercícios que se encontram aqui embaixo mesmo na página 248, tá? Então, presta atenção para fazer esse exercício. Ele é simples, tá? Amplie os lados da figura em 4 vezes. Use a régua, comece a ampliação no ponto assinalado. Nós vamos usar, olha aqui, tá vendo que esta figura reduzida está utilizando a malha toda? Vocês vão fazer a mesma coisa utilizando a malha toda, tá? Então, vocês vão desenhar aqui o balão, tá? O losango. Tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer aqui na página 249. Ó, número 2. Amplie os lados da figura em 3 vezes. Use a régua. Comece com a ampliação no ponto assinalado. Então, nós vamos começar daqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente não utiliza este canto da malha? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão ampliar até chegar aqui e depois até chegar aqui. Não vão usar a última parte, a última fileira de quadradinhos da malha. Tá bom? É muito fácil. Aí nós vamos para o desafio. Pinte o desenho em branco seguindo a sequência de cores das figuras. Então, aí vocês vão ter que pensar para executar esse exercício, tá? Então, ó, pinte o desenho em branco, que no caso é esse, seguindo a sequência de cores das figuras. Vocês vão ter que analisar a sequência de cores para poder pintar este desenho aqui. Então, chama-se desafio. Então, cada um vai fazer o seu e depois nós vamos ver quem conseguiu. Ok? Isso está na página 249. E aí, nós vamos para a página 250. Página 250 é lição de casa que nós vamos realizar junto, né, gente? Não tem lógica, né? Nós todos estamos em casa, que eu sei que vocês vão dizer isso. Então, vamos lá. Essa parte aqui, então, nós já sabemos, nós já fizemos exercícios parecidos com esses lá em cima, tá? Então, vocês vão usar as mesmas técnicas. Faça a ampliação e a redução da figura nas malhas indicadas. Então, vocês vão ampliar e reduzir esta borboleta. Aqui, ó, reduzir, ampliar. Depois, amplie em 3 vezes o lado da figura. Use a régua e comece pelo ponto assinalado. Se é 3 vezes,
Então, presta atenção, vezes 3, tá? Então, vocês vão ampliar. Então, pessoal, nós vamos ampliar em 3 vezes. Ó, então, uma dica para vocês. Nós vamos iniciar daqui do ponto, certo? 3 vezes. Então, ó, se são 3 vezes, o focinho vai usar 3 quadradinhos, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Tá? 3 quadradinhos para cima, 3 quadradinhos para o lado, 3. Entenderam? 3 vezes, ó, para fazer só o focinho. A mesma coisa vai acontecer com a cabeça. 3 vezes. 1, 2, 3. Tá? Então, 3 vezes, não se esqueçam. Então, prestem atenção na hora de reproduzir esse desenho, que se encontra na página 250. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é sobre ampliação. Então, eu vou retomar aqui com vocês o que deve ser feito, tá? Nós vamos fazer o capítulo 6 da apostila de matemática, que fala sobre ampliação e redução de figuras. Vocês vão ler o texto, ler tudo direitinho para que possam entender, da página 243. Depois vão seguir fazendo as atividades. Na página 244, nós temos que ampliar as figuras nas malhas, tá? E aí vamos seguindo, vamos responder as perguntas. Mais um exercício. Esse exercício é para fazer. Vamos reduzir a figura. Então, nós vamos escolher a malha que nós vamos reduzir. Não se esqueçam, vão ter que medir o lado do quadrado e dividir por 3. E aí, o resultado, vocês vão medir aqui e ver qual das malhas que vocês vão usar. A malha 2 ou a malha 3. Então, vão dividir por 3. Vocês vão reduzir, tá? Vão responder na página 245. E aí, nós vamos para a página 246. Aqui, vocês vão fazer ao contrário. Vocês vão ampliar. Eu quero o dobro. Se é o dobro, é vezes 2. Então, vão fazer a mesma coisa. Vão medir aqui o quadradinho da malha, o resultado vezes 2. E aí, vocês vão medir a malha 2 e a malha 3 para ver qual malha vocês vão usar, tá? Vou responder as perguntas. 246. E aí, vamos seguir. Aí, vamos desenhar na malha com outra forma de desenho geométrico, que é a malha triangular, tá? Vamos usar a mesma técnica. Vamos ler aqui figuras semelhantes, fazer a leitura e vamos desenhar aqui na malha. Amplie os lados da figura em 4 vezes. São 4 vezes, tá? Então, eu vou usar 4 vezes para desenhar essa primeira parte, 4 vezes para desenhar essa, tá? Prestem atenção na hora de realizar. Então, vocês vão usar, eu expliquei lá naquele exercício do cachorrinho, tá? Vão partir do ponto vermelho. Eu quero 4 vezes. Então, vou começar por esse quadradinho, vou ampliar ele em 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Fiz a primeira parte. Aí a segunda parte. Tem um aqui, vou de novo. 1, 2, 3, 4. Uma dica, pessoal. Aqui vocês vão usar a malha toda. Tá? Estão vendo aqui, ó? Não sobra malha. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? E aí, nós vamos ampliar aqui em 3 vezes. Vai ocorrer da mesma forma, tá? Outra dica, vão seguir do ponto vermelho e não vão usar essas linhas laterais da malha, tá? Prestem atenção. Usem sempre a régua. Sem a régua, não dá para desenhar. Vai ficar um desenho imperfeito. Então, tem que ter material para fazer o exercício. A régua é muito importante, é essencial nessa atividade, tá? E nós temos um desafio. Pinte o desenho em branco, no caso é esse aqui, seguindo a sequência de cores. E aí vocês vão descobrir a sequência de cores, é um desafio. E vocês vão pintar, tá bom? 249. E, por fim, nós iremos para a página 250. A página 250 é muito fácil, porque nós já fizemos esses mesmos exercícios nas páginas de cima. Faça a ampliação e a redução da figura nas malhas indicadas. Então, esta é para ampliar e esta é para reduzir. Não se esqueçam de contar os quadradinhos na hora de fazer, tá? E aqui, como eu já havia explicado, nós vamos ampliar em 3 vezes a figura. Então, prestem atenção. Se é 3 vezes, então vamos aqui pelo focinho.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pintou o focinho. Então, já fiz o focinho. E aí, eu vou para a cabeça, façam parte por parte, para que não dê erro, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a nossa lição de hoje. Espero que todos consigam concluir. E aí, mais tarde, a gente vai tentar abrir uma sala de aula online para tirar todas as dúvidas e fazer a correção desses exercícios, tá? Realizem todos os exercícios com muita calma e atenção. Isso é muito importante. A leitura também é muito importante, tá? Não deixem de ler antes de fazer todos os exercícios. Bom trabalho e até mais tarde.